Quando eu estava orando ao Senhor que palavra eu deveria trazer, o Senhor ministrou muito comigo, e eu chorava, irmãos, fazendo essa palavra, eu chorava. Então eu quero já de antemão pedir desculpa para os irmãos se por acaso, porventura, eu chorar. Vocês já sabem que eu não sou de chorar, então se eu chorar o negócio está complicado, tá? Então eu peço a compreensão dos irmãos aí, porque Deus falou demais comigo. Antes de começar, quando você terminar essa mensagem, você falar assim: pastor, eu preciso me aprofundar nesse tema. Qual é a sua recomendação? Primeiro, a palavra de Deus sempre. Segundo, esse livro aqui, do Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Irmãos, mergulhem nesse livro, porque é muito profundo esse tema, esse assunto, e você não vai se arrepender de ler esse livro, se você tiver o desejo de se aprofundar sobre isso. O que nós vamos falar hoje, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, tem por tema: por que eu não posso ser igreja sozinho? Por que eu não posso ser igreja sozinho? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus sempre desejou um povo. Você lembra do que Ele falou para Abraão? Ele falou o que para Abraão? Farei de você um povo. Deus deseja um povo. Existe coletividade na nossa fé. Existe coletividade, mas nos nossos dias, a gente fica ouvindo tanta coisa é falada sobre o que é a igreja de verdade, o que é ser igreja, no YouTube, não sei quantas mil pessoas falando, tem experts sobre tudo, agora todo mundo é especialista sobre todos os assuntos, e a gente fica ouvindo as coisas, acha bonito, uma frase de impacto bacana, aí a gente reposta no Instagram, e a gente fica repetindo o que o outro está falando, sem saber se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente é bíblico, se aquilo realmente é a realidade de Deus, e a gente vai ficando distante da verdade de Deus. Então, o meu objetivo hoje com vocês aqui é a gente entender junto o que é a igreja sob a perspectiva de Deus, não minha, não da atitude, mas da palavra. Porque ser igreja, meus irmãos, não é uma filosofia, ser igreja não é uma doutrina, ser igreja não é uma religião, ser igreja é preciso viver, igreja é vida. E ou eu vivo igreja ou eu não sei o que ela é. Eu não consigo entender como algo estabelecido por homens, é algo gerado por Deus, você precisa ter um entendimento mais profundo, é nesse entendimento que a gente vai caminhar. Deus ama a vida em comunidade. Deus ama a vida em comunidade. A natureza divina é, em si mesma, uma comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. 3 e 1. Ele é 3 que são 1. Ele já é comunidade. A natureza de Deus é a comunidade. Vamos começar então bem pelo início. Gênesis. Deus criou o mundo. Criou todas as coisas. Criou o homem, Adão. Tinha comunhão com Adão. Mas de repente ele vira assim e fala assim: não é bom. Não é bom? Peraí, o que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. De cara ali o que Deus está falando é que Deus preza pela comunidade, na natureza da criação do homem. Quando Deus cria eu e você, Ele preza pela comunidade. E Ele diz, não é bom. Mas o que aconteceu ali no Éden? Criou Eva, você já conhece a história, o pecado entra, o homem desobedece, o pecado entra, e quando o pecado entra, ele quebra a comunhão nossa com Deus, e quebra a nossa comunhão com o outro também, e é isso que acontece, quando o pecado entra, a gente fica isolado, a gente parece uma Tupperware, sabe uma Tupperware? Quem aí gosta de potinho, é feliz com seus potinhos, amém? Me deixe ser feliz também com os meus, aleluia. Eu sempre preciso de um potinho, tá? Então fica a dica, quiser me prestar, dá um potinho. Lá em casa, porque o potinho, ele é tão legal quanto ele some. Não é? Ele tem uma mágica no potinho, né? Você compra ele, você de repente, cadê? Não sei. Então você sempre precisa dele, é uma relação muito interessante. Mas o potinho lá de Tupperware, fazendo a propaganda da marca, ele não fica vedado, assim, aqueles que fecham, então? Eu tenho um que fecha arroz, que eu sempre peço para minha mãe para abrir, porque é terrível, fica vedado. Quando o pecado entrou, irmãos, a gente ficou vedado. A gente ficou impenetrável, a gente ficou inacessível.
Foi rompida a nossa comunhão com Deus. Foi rompida, as pessoas não conseguiam chegar na gente. Nem o outro consegue nos acessar, e nem Deus consegue nos acessar. E isolamento é a maior estratégia de Satanás. Presta atenção nisso. Quanto mais impenetrável você for, mais Satanás está feliz com você. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, como um leão, esperando aqueles que ele possa tragar. Você sabe como um leão caça? Um leão caça assim, ó. Ele vê aquele bando, e aquele bando está andando e tal, ele vê um que está um pouquinho mais afastado do bando. Não está muito próximo. Aí ele vai e pá, pega ele. Não, o leão não é assim, não. O leão começa a sondar ele, bater papo com ele. Aí ele vai conversando, já perde o ritmo do bando. Aí ele vai batendo papo ali, já vai perdendo. O bando ficou muito lá na frente, ele já está para trás. Aí o que o leão faz? Começa a circular em volta da caça. Ele vai andando em círculo em volta dessa caça. E essa caça vai perdendo a força. Ela não tem mais acesso à água, ela não consegue mais comer, porque o leão fica rondando ela, rondando ela. E quando ela está bem fraca e isolada, ele vai e... Satanás, ele tem essa estratégia. A estratégia de te isolar, de te tornar impenetrável. E quando você percebe, você já não se alimenta da palavra, você já não se alimenta do relacionamento com o outro, você já está tão sozinho que está pronto para ser a presa dele. Em nome de Jesus, isso vai acabar na sua vida. A gente vai abrir esse Tupperware hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Mas o que eu quero falar para você, o que eu quero que você entenda é que igreja é a reunião de pessoas afetadas pelo Evangelho. Porque quando o Evangelho nos afeta, isso que é vedado em nós é quebrado. E Deus volta a ter comunhão conosco, e por causa da comunhão de Deus conosco, a gente volta a ter comunhão com o outro de verdade. Relacionamentos mais profundos e verdadeiros. Igreja é a reunião dessas pessoas que foram atingidas pelo Evangelho. E não tem milagre maior na face da terra do que esse negócio chamado igreja. Igreja é o maior milagre na face da terra, porque o ser humano, por natureza, ele é egoísta, ele é individualista. E aí, do nada, Deus convida todo mundo a participar de um lugar e considerar o outro superior a si. Isso é milagre. Isso é milagre, isso é igreja. A comunidade do povo de Deus é a comunidade que se reúne ao redor de Cristo. Você hoje está reunido aqui ao redor de quê? Você veio se reunir aqui ao redor de quê? Nós precisamos estar em torno de Cristo. E eu quero explicar para você uma diferença muito importante, que é comunhão e relações. Eu preciso que você entenda essa diferença hoje. Comunhão é algo espiritual. Só pode ser vivida no espírito. Relacionamentos, relações, é na alma. Então é o quê? Afinidades, emoções. Eu tenho afinidade com fulano, eu gosto de ciclano, fulano não gosto nem de ver. Isso são relacionamentos. É na alma, na alma. Não gosto da pessoa. Tem ranço de não sei quem. Isso é na alma. É ou não é? Comunhão não. Comunhão é no espírito. É algo espiritual. Por que eu quero que você entenda aqui? O fundamento da comunhão, a base da comunhão é a verdade. A base das nossas relações é o desejo. A essência da comunhão é a luz. Olha o que 1 João 1,7 diz. Deus é luz e nele não há trevas. Se caminhamos na luz como Ele está na luz, se caminhamos na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. Para eu ter comunhão com o outro, eu preciso estar onde? Na luz. Tá certo isso? Na comunhão, ao servir ao outro. No relacionamento, nas relações, há o desejo desordenado, a busca por prazer. O outro para si. O outro é para mim, nas relações. Na comunhão reina a palavra de Deus. Nas relações reina o eu. É o que eu gosto,
é como eu quero, é do meu jeito, porque é o império do eu nas relações, na alma. Comunhão é a unidade entre os irmãos de Cristo. Comunhão é no espírito. Porque você vai entender por que eu preciso que você entenda profundamente isso. Relacionamento é na alma. Seguindo aquele texto de 1 João 1, 3, 7, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, a Bíblia diz que se nós afirmamos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. No início dessa carta, João fala assim, nós proclamamos o que vimos e ouvimos. Por isso, se Deus é luz e anda na luz, você só pode ter comunhão com o outro se você andar na luz. Mas por que ele está falando isso? Ele está falando porque ele proclamou aquilo que ele ouviu e viu. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus. E baseado em Jesus, ele entende a comunhão com o outro. E a lição importante que a gente tira agora é que a gente começa a entender alguns princípios daquilo que é igreja de verdade. Para sermos igreja de verdade, precisamos viver em comunidade. Precisamos a comunhão no real sentido dela, e essa comunhão só é possível se Jesus for o elo. Se Jesus for o elo. A primeira coisa que a gente aprende é que a igreja verdadeira é a comunhão dos cristãos promovida, ligada por Jesus. Um cristão, ele só chega ao outro através de Jesus. Não tem outro caminho. Porque entre as pessoas, normalmente, reina a discórdia. A inimizade entre as pessoas sem Cristo. A Bíblia diz, Efésios 2,14, Ele é a nossa paz. Não é o seu jeitinho na terapia que traz paz sua com o irmão. É Deus. Ele é que é a nossa paz. A comunhão é medida por Jesus. Jesus me apresentando o outro e o outro sendo apresentado a mim por Jesus. Ele é o elo da nossa comunhão. Agora vamos lá, vamos ser práticos. Como funcionam as relações humanas? Comunhão a gente já entendeu. Relações. Bom, existem alguns tipos de relações. Existe a relação eu, isso. Que relação é essa? Tem o eu e tem o isso. Isso aqui é uma pessoa. Só que eu já comecei a me relacionar com essa pessoa como se ela fosse um objeto. Sem nem perceber. Eu começo a me relacionar com essa pessoa como se fosse um objeto. Fulano serve para mim para isso. E para o que ele serve para mim, eu me relaciono com ele para eu ter o que eu quero. Então, ele é isso. Ele é um objeto para mim. Eu, isso. Existe um segundo tipo de relação. Isso, tu. Que é o contrário. Aí eu é que sou o objeto da relação. E eu me posiciono como nada, como objeto, para também ter o que eu quero. Por quê? Porque se ser usado por você para conseguir o que eu quero, vai me ajudar a conseguir o que eu quero, então eu me coloco como objeto nessa relação. Vou te dar um exemplo claro. Eu quero ser amado por você. E eu só vou ser amado por você se eu te servir. Então, o que eu vou fazer? Vou me fazer de objeto, vou te servir, e aí eu vou ser amado por você. Eu viro um objeto na relação. É a relação, isso, tu. As duas relações são saudáveis, gente? São legais, bacanas? Pô, adoro ter um relacionamento com um objeto, adoro ser um objeto. Não. Existe a terceira e a melhor das relações. A relação eu, tu. Que relação é essa? Eu sou uma pessoa e o outro é uma outra pessoa, com vontades, limitações, desejos diferentes de mim. Só que mesmo assim, sendo outro, eu consigo respeitá-lo. Por quê? Por causa de Jesus. Essa relação, onde eu consigo enxergar o outro não como um objeto para mim, mas como algo maior, algo amado por algo maior, onde eu preciso ter vínculo com Ele por causa de Jesus, essa é a mais saudável que tem, é eu, tu. Porque Cristo, Ele não é só um mediador entre Deus e os homens, Ele também é um mediador entre eu e você.
Ele é o mediador nas nossas relações. Cristo, ele precisa ser o motivo da nossa comunhão. Sabe por quê, irmãos? Igreja não é um time. Bora, time! Somos igreja, time! Teve jogo do Flamengo, né? Recentemente. E eu achei que minha casa ia ser invadida. Fiquei muito preocupada. Porque o pessoal gritava tanto no meu condomínio, eu falei, mãe, minha casa vai ser invadida. A casa chegava a tremer. Por quê? Porque a torcida estava, Flamengo, eu nem sei direito o que aconteceu, gente. Eu não sei nem que jogo era, totalmente por fora, mas eu sei que o Flamengo ganhou. Porque o time estava desesperado, estava quase quebrando minha casa. E eu nem estava fazendo parte da comemoração. Mas a igreja, ela não é um time. Ela não é um time, ela não é uma torcida de futebol. Estamos juntos, ligados por isso. Não. A igreja não está ligada por uma causa. Nem a causa de salvar o mundo é o que nos liga. A igreja está ligada por Jesus. A igreja está ligada ao que é eterno. Porque causa passa, time passa, tudo passa. Mas o que é eterno permanece, é isso que nos une. É isso que nos faz ser um, amém? Aleluia. Então você precisa entender que a igreja local é a comunhão dos diferentes. É só na igreja local que Jesus consegue nos ensinar a amar todo tipo de pessoa, inclusive os nossos inimigos. Agora é a hora que metade sai. Fechem as portas, tranquem tudo, pessoal da recepção. Inclusive os nossos inimigos. É só na igreja local. Viver a igreja de verdade é entender que eu preciso do outro. Ai, que droga, eu preciso do outro. Eu preciso. As verdades sobre mim, eu quero que você entenda isso, por favor, entenda isso. As verdades sobre mim não estão dentro de mim. Para de buscar a verdade sobre quem você é dentro de você. Não estão. As verdades sobre mim estão dentro disso daqui, ó, da palavra de Deus. As verdades sobre você estão dentro da palavra de Deus. Só que olha que legal, que interessante, a palavra de Deus também está na boca do outro. A palavra de Deus também está na boca do outro. Eu preciso do outro para receber a palavra de Deus. Eu preciso me relacionar com o outro para receber a palavra de Deus sobre a minha vida. Para buscar as respostas que eu preciso do outro. É impossível passar pela jornada cristã sozinha. Eu preciso da palavra de Deus que está na boca do meu irmão. Como assim, pastor? Quando você abre a palavra, por exemplo, você vai ler o que Moisés escreveu, a palavra de Deus na boca do outro. Você vai ler o que Paulo escreveu, a palavra de Deus na boca de Paulo. Você vai ouvir o que João escreveu, que foi o que nós lemos. A palavra de Deus na boca de João. E assim nós seguimos precisando da palavra de Deus na boca do meu irmão. Precisamos do outro. Às vezes, você precisa de algo na sua vida e Deus não vai te dar, mas Ele já deu para o seu irmão e Ele quer que você vá lá e busque com Ele. Deus quis que a gente precisasse um do outro. Sabe que Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Meu Deus, que coisa extraordinária é o poder que Deus deu à igreja. Qualquer um dos meus irmãos em Cristo recebeu poder e autoridade para ouvir o meu pecado e liberar cura sobre a minha vida. Qualquer irmão. Isso eu só consigo na vida em comunidade. Isso eu só consigo na igreja local. Isso eu só consigo na comunhão. Nós precisamos um dos outros. Existem mandamentos na Bíblia, existem promessas na Bíblia que você não vai conseguir cumprir sozinho. Você não vai conseguir. Essa é uma delas. Confesse e será curado. É uma promessa. É um mandamento também, confesse. Mas você vai precisar do outro. Sozinho você não consegue cumprir isso. Porque Deus quis que nós precisássemos do outro. Quer ver uma coisa? Não responde para não se expor. Quantas vezes nesse mês você pecou? E você que pensou assim, eu não, pecou agora.
Já conta aí, uma. Tá certo? Porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, mente. Então, mentiu. Pronto. Quantas vezes você pecou esse mês? Pensa. Pensa, fica com vergonha mesmo. Se quiser chorar, chora. Agora eu quero medir a sua comunhão. Eu quero medir como é que está sua aliança com a sua igreja, com a igreja de Cristo, com a igreja de verdade. Como é que está o seu nível de comunhão? Eu quero medir isso. Quantas vezes você confessou o pecado para algum irmão esse mês? Não conta. Igreja é um meio que Deus escolheu para derramar graça. A graça de Deus é derramada de acordo com o que você precisa. E a igreja é um dos instrumentos para que a graça seja liberada para você. E Deus te chama para uma vida em comunhão. Mateus 18:15 diz: se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre para ele o erro. Gente, a palavra diz, eu não sei como é que a gente tem dificuldade de resolver conflito. Está na palavra. Se um irmão errar com você, pecar com você, vai lá para ele e mostra o erro. Porque se o irmão pecar contra mim e eu não for falar com ele, eu sou Caim. Caim matou Abel, seu irmão. E sabe o que ele disse para Deus? Ele disse assim: eu sou lá guardador do meu irmão? Sim, somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Vamos protegê-los, sim. Somos uma comunidade. Vivemos a comunhão. Precisamos proteger e não matar o nosso irmão. Só que do contrário também. Seja aquele que deixa o outro tocar na sua ferida. Porque existem coisas que o seu irmão vê sobre você que você não consegue enxergar. Deixa ser tocado na ferida. Aí você vai falar assim para mim: ah, eu sou a igreja, pastora. A igreja sou eu. Meu irmão, não. A igreja é você comigo. A igreja é você comigo, a igreja sou eu com você. Isso é igreja. A Bíblia diz, 1 Coríntios 12:27, vós sois o corpo de Cristo e individualmente são membros desse corpo. Qual a dúvida? Você é um membro de um corpo, do corpo de Cristo. E eu vou te dizer uma coisa, você que está aí como membro desse corpo aqui, dessa igreja, dessa família, e está pensando em desistir, entrou aqui falando assim: essa é minha última oportunidade, estou chateado com essa igreja, eu posso falar uma coisa? Quando um pedacinho do corpo sente, é amputado, pensa em desistir, sai, desiste, o corpo todo sofre. O corpo todo sofre, e sofre mesmo. Eu vou dar um exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Primeiro dia de férias, eu tive uma brilhante ideia, que eu não sei como que eu consegui fazer isso, não sei se vocês já fizeram isso, por favor, sejam caridosos comigo, levantem a mão, falem: eu estou com você, pastora. Eu peguei esse meu dedo e eu fechei a porta do carro dentro desse meu dedo. Fui eu mesma que fechei. E eu falei: estou com problema de reflexo, não consigo tirar minha mão a tempo. Você também é assim? Por favor, gente, levanta, dá aquela força. Obrigada. Gente, foi um pedacinho, tá? Minha unha não caiu, não levei ponto, foi um pedacinho. Mas na hora, eu não conseguia mais raciocinar. Eu tremia toda, eu ficava... O meu corpo estava sentindo a dor, porque um pedacinho tinha sido atingido. Irmão, a gente é o corpo de Cristo. E se você está sentindo, você pode não ver, mas o corpo está sentindo pra caramba. O corpo está sentindo pra caramba o teu desânimo, a tua desistência. O corpo está sentindo pra caramba. Hebreus 10, 23, 25, a palavra diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Essa afirmação no grego significa homologia, é a palavra. Confissão com firmeza, homologia, que significa homologar.
o que estava sendo dito e exortado para a igreja aqui nessa carta. Os membros estavam sendo exortados a homologarem, tornarem oficial, comprometedor a fé deles, o envolvimento deles com a comunidade, o chamado deles para fazer parte da comunidade, deveria ter empenho de aliança. Homologuem, tornem oficial o compromisso de vocês com a comunidade local. Era isso que a palavra estava dizendo. Mas existem 2 alertas muito importantes que eu preciso fazer para você. Primeiro, a pessoa que não suporta a solidão precisa tomar cuidado com a comunhão. O que é isso? Pessoas querem comunhão com as pessoas, mas não com Jesus. E aí, meus irmãos, quando a igreja falha, eu procuro outra igreja. Porque é clube, não é comunidade. Eu não tenho compromisso com Jesus, eu só não suporto a solidão. Então eu vou para lá porque eu preciso me relacionar, eu preciso ter gente do meu lado. Mas sem a ligação do elo que é Jesus, fica muito superficial. Sem a ligação do elo que é Jesus, não vai te sustentar. O segundo perigo é o contrário. A pessoa que não se encontra em comunhão, tome cuidado com a solidão. Na comunidade, um texto de Lutero, foi chamado. Foi na comunidade que você foi chamado. E o chamado não se dirigiu somente a ti. Levas a tua cruz na comunhão. Jamais estarás sozinho, inclusive na morte. No dia derradeiro, serás apenas um membro de grande comunidade de Jesus. Se desprezares hoje a comunhão dos irmãos e rejeitas o chamado de Cristo, e a tua vida solitária vai te acarretar tristeza. Quando morrer, eu não estou sozinho na morte. Se sofrer, a comunidade sempre estará comigo. Nós reconhecemos, somente podemos ficar sozinhos se estivermos em comunhão. E somente quem está sozinho pode viver em comunhão. Eu preciso ter vida solitária, encontro solitário com Deus e com Jesus, para ter um encontro verdadeiro com o outro. Eu preciso saber viver em solidão, ter um tempo sozinho, e esse tempo precioso ser de Jesus, para que eu possa viver uma vida plena em comunhão com o outro. Em último lugar, a comunidade é o local em que a gente é aperfeiçoado para nos parecer com Cristo. Igreja, irmãos, é festa, mas é também perdão. Igreja é festa, mas é também luto. Igual casamento. Casamento tem a festa de casamento. Negócio extraordinário. Aquela festona, todo mundo e tal, e todo mundo comemorando, legal. Aí vem a lua de mel, é festa também. Mas quando volta é luto. Por quê? Porque quando eu volto eu aprendo que eu tenho que morrer pelo outro. Igreja é festa, irmãos, e a gente precisa celebrar junto. Na festa a gente tem expressões de pessoas que a gente nem imagina. Às vezes aquele irmãozinho que você nunca nem ouviu a voz, ele não sabe se expressar, ele é mais quietinho mesmo. É na hora de uma festa que ele entra aqui, igual a festa da multiplicação que vai ter dia 27, que ele entra aqui vestido de M&M. E aí você fala, meu Deus, esse homem está fantasiado de M&M. Eu não sabia nem que ele falava. E aí ele vem pulando aqui, ele te puxa para um trenzinho, e você vai num trenzinho com ele, ele é de outra rede, ele é da rede vermelha. E eu sou da laranja, a gente está lá abraçado, eu estou abraçado com o M&M pulando junto. É comunidade, é festa. Mas é também luto. Porque o irmãozinho do M&M, quando tirar a fantasia, ele vai pisar no meu pé. E vai ser pesado demais. Ele vai enfiar a faca nas minhas costas. E faz parte. Porque a igreja não é um conjunto de pessoas perfeitas, é um conjunto de pessoas remidas e que precisam da graça todos os dias, mas mesmo assim estão juntas, caminhando em aliança, porque é assim que se manifesta Jesus como Filho de Deus para a salvação dos homens. Quando a gente é um,
Quando a gente é um com as nossas diferenças. Quando a gente é um, a gente mostra para o mundo que Jesus é o Filho de Deus. Ao luto, irmãos, a gente fala de um Jesus que sofre, mas a gente não está disposto a sofrer nem um tiquinho por causa do outro. Fulano fez isso comigo. Fulano fez isso comigo, mas eu também fiz uns negócios ruins com Jesus, e eu melhor zerar minha conta e vamos seguir a vida. Porque na comunidade, na igreja local, que eu aprendo a ser parecido com Cristo. Fulano fez isso comigo, Judas traiu Jesus. Fulano fez isso comigo, Pedro negou Jesus. Fulano fez isso comigo. Como que Jesus reage? Como que Jesus reage? É só na vida em comunidade que eu tenho a oportunidade de ter as reações de Cristo. Não é isolado no meu quarto. Não é Cristo na minha casa. Porque Cristo na minha casa é o meu quarto, são as minhas decisões, são as minhas escolhas. E não é alimentando o meu eu que eu me torno parecido com Cristo, mas é renunciando a Ele que eu fico parecida com Ele. E eu só consigo me renunciar ao meu eu quando eu vivo em comunidade. Porque, meus irmãos, como eu tenho que renunciar por causa das pessoas? Você não tem, não? Tem? Ah, como eu tenho que renunciar, mas eu estou certa. Não interessa. A vida em comunidade é mais importante. Engole o choro. Deus fala às vezes para mim. Chora comigo. Agora para o outro, não é choro que você vai liberar, não. Para o outro não é mágoa que você vai liberar, não. Para o outro você vai liberar perdão. Para o outro você vai liberar graça. E para de ser mimizento e falar que não quer mais entrar nessa igreja. Porque você precisa da plenitude de uma igreja para experimentar e se parecer com Cristo. Cristo quis que fosse assim. E eu tenho uma notícia que vocês vão gostar tanto, vocês vão me amar tanto depois dessa notícia. Uma notícia maravilhosa para dar para você. Comunhão é para a eternidade. Isso significa que aquele irmãozinho que você tem problema, e aí você quer mudar de igreja por causa dele, e aí você sai daqui para você não ver ele. Quando você chegar no céu, adivinha quem você vai encontrar? Ele! Uau! Tem gente que já está pedindo para não ir para o céu. Por favor. Você vai encontrar com ele. Então, meu querido, não adianta trocar de igreja. Resolve isso com o teu irmão e viva a plenitude de uma igreja de verdade. Viva a comunidade, a coletividade da nossa fé. Viva a igreja. Porque nós estamos eternamente unidos pelo amor de Jesus. Eternamente unidos. E tem uma oração que incendiou meu coração, que eu quero ler para você, que diz assim: faz-me aprender por paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para o alto, que ser menor é ser maior, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é ter tudo, que levar a cruz é portar coroa, e que o vale é o lugar da visão. Você pode estar passando por um vale, mas é nesse vale que Deus vai te dar a visão que você precisa. Existe uma história de uma compositora do início do século, Fanny Crosby. Foi uma das principais compositoras cristãs e ela era cega. Ela compôs mais de 900 hinos bem conhecidos. Eu não vou cantar porque eu acho que você não precisa passar por isso. A gente já tem uma aliança, né? Mas são hinos muito conhecidos. E ela ficou cega quando ela era um bebê ainda. E no final da vida dela, ela falou que a melhor coisa que aconteceu para ela foi quando Deus tirou a visão dela. Ela disse que ela viu os mais lindos rostos, as mais belas paisagens, os mais expressivos olhares. Porque quando Deus tirou a visão externa, ela entendeu a preciosidade que era poder enxergar pela fé. Meus irmãos, essa mulher, ela tinha um entendimento sobre a comunhão tão profundo, que o hino mais importante que ela escreveu, chamado Salva em Jesus,
ela escreveu quando percebeu que o seu bebê tinha morrido enquanto dormia. E com seu bebê morto, ela escreve a seguinte frase: salve Jesus, meu mestre, eu tenho perfeita paz, porque a comunhão com Ele, qualquer aflição desfaz. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero ler um texto para encerrar, irmãos. E eu quero que você se prepare para o que o Espírito vai derramar para você agora. Se prepara mesmo, prepara o teu coração, fica com o teu coração contrito. Enquanto o Ministério de Louvor está subindo, eu quero ler um texto com você que vai resumir tudo que nós conversamos aqui hoje. Resumo da ópera. Eu amo viver em igreja. Quando muitos querem viver o igreja é Cristo em casa, eu quero viver Cristo com o outro. Eu quero estapear o meu individualismo, me expondo e olhando para os rostos. Eu quero me arriscar. Eu quero me lançar aos olhares alheios, às vezes amorosos, às vezes nem tanto. Mas é bom demais segurar o pão da ceia e olhar para ele e saber que ele é um pedaço do mesmo pão que toda a minha comunidade está segurando simultaneamente. É muito bom sentar com a minha comunidade e ouvir a palavra de Deus juntos. É muito bom me reunir com eles e cantarmos juntos cânticos espirituais, nos alimentando da doutrina de Cristo juntos. Às vezes, encontramos uma falsa comunhão, mas Cristo nos chama para sermos iluminados pela verdadeira comunhão. A igreja é invisível, universal, não maculada. A igreja santa se viabiliza na igreja local. Só é possível na igreja local, com todos os seus dilemas e virtudes, igual às igrejas de Apocalipse que Cristo exortou. A igreja de verdade só pode ser viabilizada na igreja local. Irmãos, se Cristo ama a igreja, certamente eu também a amo. E eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Eu quero que você dê a mão para o irmão que está do seu lado. Eu quero que você feche os corredores. Dá a mão, fecha os corredores, dá a mão para todo mundo. Como um só corpo, um só corpo. Nós vamos cantar aqui juntos. Fecha mesmo os corredores. Nós vamos declarar essa verdade espiritual juntos. Nós vivemos uma igreja de verdade, em vida, em comunhão. É isso que queremos seguir.